Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Até aqui nos ajudou aquele que está sempre a nos sustentar, aquele que nos fortalece, aquele que a sua graça nos basta. Sempre a sua graça, quando estamos segundo ela, é na nossa fraqueza que Ele nos aperfeiçoa. É segundo, jamais gloriando sobre a carne, mas dando lugar para o seu Espírito, que nos conduz a ser seus imitadores, a perseverar segundo aquele que nos mantém na fé inabalável, porque tudo é possível aquele que crê. Pela fé sois salvos, pela fé sois cumpridores, dom gratuito para que ninguém se glorie em suas próprias obras. Aquele que nos sustém, aquele que nos mantém sempre num bom ânimo. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Maior o que está em vós do que o que está no mundo e já foi julgado. Assim nos ensina o Senhor. Bem-aventurado aqueles que permanecem dia após dia, aqueles que estão constantes, sempre pela condução do seu Espírito. Por si ninguém consegue, mas todo aquele que dá lugar para o seu Espírito permanece aonde dele e por ele e para ele são todas as coisas. Sem ele nada do que tem havia sido feito. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, dá ordem aos anjos ao nosso respeito. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não tememos mal algum. Ele é aquele que não tosqueneja. Bem-aventurados sois aqueles que perseveram. Com ele reina, com ele governa. Muda os tempos, as estações, a um rebaixa, a outro promove. Tudo segundo o seu efetuar e querer, aonde não há quem possa impedir o seu agir. Fiel e verdadeiro, aquele que nos sustém. Seu testemunho, ele dizia: ainda que falo de mim é verdadeiro, mas para que sejamos seus imitadores, nos ensinou: se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua, para que esvaziamos da natureza humana e reivindicamos sempre a natureza divina. Pela natureza divina sois justificados. Pela natureza divina permaneceis na fé juntamente com as obras de justiça, aonde justamente pelas obras que se aperfeiçoa a fé, vendo a qualidade das boas obras que aperfeiçoa a fé, assim como por aquele que nos é invisível, compreendemos que o universo, tudo que ele formou e viu que era bom. Contemplamos as obras da mão daquele do qual não vemos, mas cremos e o confessamos de boca e demonstramos constantemente pelo bom proceder, aonde ele sempre nos ensina. Tende bom ânimo. Jamais cocheais em dois pensamentos. Perseverai segundo aquele que é do alto
aquele que tudo opera e executa, aquele que nos fortalece, aquele que nos capacita, aquele que nos direciona e até aqui nos sustém, o nosso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos, o grande eu sou. Sem Ele, nada do que tem havia sido feito. Dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Aleluia. Glorificai e bendizei aquele que é santo, aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que nos capacita, aquele que nos direciona, aquele que tudo posso naquele que nos fortalece, aquele que bem-aventurados sois que com ele permanece, assim nos ensina o Senhor. E até aqui ele nos ajuda. Perseverai na vigilância e na oração sem cessar. Meditai na sua palavra de dia e de noite. Segui-os enchendo do seu espírito, que ainda que algo que não consiga perceber, ele com gemidos inexprimíveis intercede por nós. E assim, ele é fiel, ele nos sustém, ele nos guarda e nos livra de todo mal, transforma toda maldição em bênção, aonde não há quem possa amaldiçoar aqueles que são cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Toda língua que se levanta, nós a condenamos. Esta é a herança daqueles que têm um irmão e amigo na diversidade. Nenhuma ferramenta forjada prospera, porque estamos segundo o direcionamento daquele que seus planos é de nos fazer prosperar, e ele forma a luz, as trevas, o ferramenteiro faz absolutamente tudo. E assim, não há tentação que sobrevenha da carne, e ele não nos concede tentação maior do que podemos suportar, porque ele sabe daqueles que depositam a confiança e que a nossa capacidade vem do Senhor. E assim, segundo a sua obra que produz em nós, por isso somos mais que vencedores em Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.